E voltamos com o especialista em futebol e mídia, Anderson Santos. Nós estamos conversando sobre a crise na FIFA e as suas consequências para o futebol no mundo. Essa blindagem, a legislação favorece muito a blindagem ao futebol, porque não existe nenhuma entidade. Antigamente, quando existia outras entidades, que não a CBF, era fiscalizado pelo governo brasileiro. Hoje já não existe mais. Falou muito com propriedade, a legislação blinda. Mas a blindagem também acontece nas relações institucionais e na grande mídia. Por quê? Interesses econômicos. É o que eu geralmente digo para os meus alunos na universidade. Tem que entender que a mídia é um grupo empresarial. Como grupo empresarial, ela quer ter os melhores produtos e quer ter lucro com esse produto. Então, por que eu vou falar de uma parceira minha, falar mal de uma parceira minha em determinado negócio, né? Que é o caso, claro, da líder de mercado, da Rede Globo, em relação à CBF. Nos raros momentos que ela foi contrária à CBF, ela ganhou, digamos assim, um presente de grego. A CBF mudou horário, chegou a mudar o horário de jogo de seleção por conta disso, por conta de um Globo Repórter em 2001. Extinguiu um horário, que é o horário atual do sábado à noite, que beneficia a venda sob demanda, né, o Premier Futebol Clube. Extinguiu um ano porque a Globo mostrou uma reportagem do Jornal Nacional destacando um suposto caso de corrupção no amistoso entre Brasil e Portugal. Então também tem isso, né? É interesse de negócio. Eu não vou falar Forças contrárias, né? Exatamente. Eu não vou falar mal de uma parceira de negócio. Porque é óbvio, num país como o Brasil, você ter o direito de ter exclusividade da transmissão de jogos da seleção brasileira, exclusividade ou seu principal transmissor, né? Aquele que escolhe quais jogos serão exibidos na TV aberta em relação aos campeonatos nacionais, isso dá vantagens de mercado para a Rede Globo. Então, entender que ela é uma empresa e funciona como tal, né? Ela quer manter, a partir de relações, como você disse, entre essas instituições, manter a sua liderança e manter o controle sobre aquele produto midiático. É por isso que a gente está tendo o jogo sábado às 10 horas da noite. Domingo, 11 da manhã. Domingo, 11 da manhã. Exatamente. Porque você tem o interesse de vender aquele jogo para os torcedores. Porque aí você não tem esse jogo transmitido nem na TV aberta e nem na TV fechada no pacote tradicional, né? Você vende aquilo ali para aquelas pessoas que querem assistir o seu clube do coração e que por isso querem ver os 38 jogos no Campeonato Brasileiro. Então, eles criam aquele horário especial, sábado 9 da noite e domingo 11 da manhã, que é para aumentar as possibilidades de compra, né? Porque é muito complicado você no sábado à noite ter que ir para o estádio ou ir num domingo de manhã, ainda que seja 11 horas, o sol para jogador, o sol para o torcedor também é muito prejudicial, né? Mas aí atende aos interesses do grupo midiático, que vai poder vender mais pacotes do pay-per-view. Professor, isso seria uma teoria ou seria uma constatação? Por exemplo, o senhor citou 2001 da mudança de horário de um amistoso por conta de uma investigação e de uma matéria veiculada que não foi de interesse. Que outros fatos podem comprovar essa relação institucional que venha prejudicar o telespectador, o povo brasileiro, em detrimento, né, em favorecimento da CBF, da FIFA e da Rede Globo, por exemplo? A minha pesquisa no mestrado foi especificamente sobre a transmissão do Campeonato Brasileiro. E aí eu analisei um processo que ocorreu no Conselho Administrativo de Direito Econômico, que é responsável pela garantir a livre concorrência em qualquer mercado econômico do Brasil, né? Seja chocolate, seja enlatados, o que quer que seja, é o órgão responsável. Houve um processo que durou de 97 a 2010, no CAD, nesse conselho, e ele definiu, e dentre outras coisas, eu analisei página por página do processo, e em 97, por exemplo, o SBT ofereceu mais dinheiro para transmitir o Campeonato Brasileiro do que a Globo oferecia, e ainda assim foi a Globo que conseguiu. E dentre os argumentos da Globo, houve uma pressão direta. Enfim, o Fábio Koff, ex-presidente do Clube dos 13, e que foi presidente do Grêmio também recentemente, que diz isso no processo. Que a Globo claramente diz que se o SBT fosse escolhido, ela não transmitiria o Campeonato Brasileiro na TV fechada e não desenvolveria o pay-per-view, que é essa venda dos jogos sob demanda, para um campeonato que a TV aberta dela não transmite. Então isso é uma pressão clara, né? Eu atuo em vários meios de comunicação, então se você quer seu produto em vários meios de comunicação, você tem que fechar só com a gente. Você não pode fechar com a gente em um e não fechar em outro.
e além de outras situações que são tradicionais, né? Então o clube está precisando de dinheiro, que é comum aqui no Brasil, e pede antecipação das receitas da exibição de TV. E a Globo vai lá e antecipa essas receitas. Então como é que a gente vai imaginar que um clube vai ter autonomia para fechar com outra emissora se ele tem privilégios, se ele depende daquela emissora especificamente, né, que já vem com ele tradicionalmente. Então são coisas concretas que já aconteceram, uma delas, a primeira, sobre a pressão em fechar com a Globo em 97, está num processo que todo mundo pode ter acesso e procurar na internet, no Ministério da Justiça. Dá para desconfiar de venda de resultado por conta dessa relação? Interesses em alguém ser campeão? Venda de resultados tem dois lados da moeda. Um, que é um caso muito comum no mundo inteiro. Então, a gente lembrar que o que aconteceu na Itália na década de 80, que o Paulo Rossi, que, enfim, fez os gols da vitória contra o Brasil na Copa do Mundo de 82, ele vinha de um processo que ele foi afastado do futebol por um período que ele estaria envolvido em manipulação dos resultados. Mais recentemente no Brasil, a máfia do apito, que mudou um campeonato em 2005, que houve acertos, enfim, houve uma formação de quadrilha para acertar resultados do campeonato a partir de um juiz especificamente. Isso aconteceu e é muito comum porque é muito difícil o controle, porque as apostas no mundo, né, aqui no Brasil é proibido, mas as apostas em sites internacionais existem, movimentam bilhões de dólares e de euros todo ano em cada torneio, é muito difícil ter o controle. Ao mesmo tempo, a gente está tratando de um esporte que é aleatório, né? Futebol, por mais que a gente diga que tem interferência externa, que tem essas questões financeiras em volta, mas uma partida, um melhor time nem sempre vence. Ou aquele que tem mais dinheiro vence, né? A gente acaba de vir de uma partida de Copa do Brasil, que o Palmeiras, que hoje é um dos modelos de financiamento, empatou com a ASA aqui de Alagoas, que é uma diferença brutal. Então, do mesmo jeito, né, o Edilson Pereira de Carvalho, o juiz que foi o principal foco da ação da máfia do apito em 2005, ele mesmo disse, teve um jogo entre Santos e Corinthians, que acho que o Santos ganhou de 3-2, que era para o Corinthians ganhar, porque não tinha como controlar, né? E outros casos de jogadores brasileiros que atuam lá fora, que acabam fazendo um gol de empate numa partida qualquer lá do campeonato italiano, e os próprios companheiros de equipe chegam e olham mal para ele, porque os companheiros de equipe estavam por dentro também de uma venda de resultado. Então não tem como ter esse controle 100% certo, especialmente quando se trata de futebol de alto nível, né, de primeiras divisões de campeonatos importantes no mundo. Conversamos com o professor Anderson Santos, jornalista e professor da UFAL. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço e até a próxima. O programa Pauta Especial fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 7 horas da noite. Até lá.